Oi, pessoal! Chegando aqui para mais uma live ao vivo com vocês para o Tools, que é o nosso grupinho de estudos, onde a gente vai aprender juntos sobre muitas ferramentas maravilhosas que ajudam muito na nossa vida, ajudam a gente a ter mais equilíbrio, mais leveza, a lidar melhor com os desafios. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que é muito importante, que eu e minha irmã somos apaixonadas. Para quem não sabe, o TUS é o grupinho de estudos que eu e minha irmã criamos aqui para vocês. E a gente usa isso, os florais, todos os dias, gente. Já tem anos que eu uso. Vocês vão saber tudo sobre essas plantinhas hoje e o poder dessas plantinhas. Tem várias imagens aqui para mostrar para vocês. A minha irmã, ela é terapeuta holística, é psicóloga, e ela tem a formação de florais, então ela vai explicar direitinho. E a ideia é que vocês aprendam a usar os florais para o benefício de vocês, porque o próprio criador dos florais, o Dr. Eduard Bach, ele era a favor disso, que você possa entender sobre as plantas e usá-las do jeito que você preferir. A minha irmã vai falar disso. Ela atende online, né? Se alguém quiser, sei lá, uma consulta mais específica ou achar que não vai dar conta de fazer sozinho, mas muitas de vocês podem aprender a se automedicar, porque não tem nenhuma contraindicação, é totalmente natural. As pessoas idosas, as crianças, pessoas que tomam qualquer tipo de remédio, que tenham qualquer tipo de problema. Minha irmã que vai falar melhor sobre isso, porque ela que é a terapeuta, tá? Mas não tem nenhuma contraindicação, é totalmente natural, vem das plantas, vem das flores, é o poder da natureza nos ajudando. Então é uma ferramenta muito preciosa, muito importante e que traz resultado mesmo. Tanto que não é à toa que todo mês eu mando fazer o meu vidrinho, senão não ia ficar gastando dinheiro à toa, né? Se eu sentisse que não funcionava. Mas funciona mesmo, eu não fico sem os meus florais. E vocês hoje vão saber tudo sobre isso. Nesse começo do Tools, estou tentando achar minha irmã aqui já para convidá-la para entrar. Oi, oi, oi. Todo mundo dando oi. Nesse comecinho, a gente está fazendo essas lives meio avulsas e um pouquinho mais para frente, talvez agora já em maio, a gente vai começar um grupo de estudos de livros. Depois a gente vai falar sobre isso para vocês, tá? Tem um livro que iniciou, eu e a minha espiritualidade, a gente quer trazer esses conhecimentos para vocês. Mas depois a gente explica melhor. Hoje é o dia dos florais e por coincidência eu tô com essa blusa toda florida. Oi, Kelzinha. Oi, pessoal, tudo Tudo bom? bem? Tudo bem. Estou Tudo empolgada bom. hoje com o nosso tema, nosso super tema. Ó, a Raquel hoje que vai falar mais, até porque ela que tem propriedade para explicar isso melhor, como eu disse, e para quem está chegando agora, ela é terapeuta floral, é assim que fala, Kel? Terapeuta floral? É, eu sou terapeuta holística e também terapeuta floral, né? Uma das técnicas que eu utilizo dentro das técnicas holísticas. Uma das principais Exatamente. técnicas, né? As E a minhas gente. favoritas são o reiki e os florais. Dentro dessa, é o que eu mais uso na minha prática, assim. Uhum. E eu sou praticante. Eu uso na minha vida, a minha irmã que receita os meus florais. E a gente quer que vocês participem bastante dessa live, tá? Ela quer, a gente combinou isso a gente quer trazer para vocês esse conhecimento para ele ficar nas mãos de vocês, para vocês saberem usar os florais, né, Kel? Sim, com certeza. Aí eu falei para ela, eu falei, vamos fazer bastante interação hoje para ser tipo uma consulta pública. Eu vou fazer um históricozinho, né, explicar como eles funcionam e tal, explicar alguns, porque são divididos em grupos, e depois falar um pouquinho de cada um, mas assim, a gente vai abrir depois, né? A gente vai fazer uma pequena pausa, né, Lil? A gente estava combinando de fazer uma pequena pausa na hora que eu estiver apresentando o método, mas assim, depois a gente abre de novo para realmente ver as perguntas de vocês, para fazer indicações mesmo. Porque o Dr. Bailey era a favor da pessoa mesmo buscar se informar e não tem problema, né? Você sabendo que tal essência é para o que você está precisando, você ir lá e manipular, né? Na sua formulazinha. Então, até para a gente já começar a dar umas orientações para cada um poder ir experimentando, inclusive. Nem sempre todo mundo pode passar por um terapeuta floral, né?
E, assim, nem sempre também a pessoa tem tempo ou paciência ou uma boa percepção para se entender através do que ela está precisando e buscar ali, né? E aprender mais sobre cada essência e poder ver, ah, essa vai ser boa, essa não vai. Então, por isso que se passa pelo terapeuta floral. Mas também quem quiser começar a estudar, ler um livrinho e tal, pode se prescrever. Pode e Inclusive, eu deve. ganhei esse livrinho aqui, muito legal, ó, Reflexões com os Florais de Bach. E aí ele vem com essas cartas com as fotos dos florais. Então, na medida que você for falando, se eu achar fácil aqui, eu mostro qual é a flor. Porque olha que lindas que elas são. E Que atrás tem as massa. explicações. Tem para que serve, quais são as indicações. Tem todas as informações sobre as plantinhas. É muito legal. É muito Ai, que simples, né? lindo, gente. E vem a foto, Então, né, de cada planta? Vem a foto tem ali, tipo do tem a enfeite e foto de tal. Nossa, cada isso é um. muito Exato. legal. É, Você vai falar isso é de muito um legal. por um ou você vai falar dos principais? Como é que vai ser? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, posso já ir falando, então? Porque, assim, na Então, verdade, eu gente, vou... eu vou dar uma pausa nos comentários só para ela falar sobre o conhecimento, para todo mundo ficar com atenção plena no conhecimento, senão a gente fica muito dividida. E aí eu vou voltar, isso vai ser breve, isso não vai demorar muito. Eu vou voltar, porque aí a gente vai conversar com vocês, e aí a gente vai responder as perguntas e essas dúvidas de que floral serve para que tipo de coisa, tá? Vai ser mais ou menos assim. Exatamente. Daqui a pouco ela volta e mostra os livros, né? Porque já tá todo mundo ali perguntando cadê o livro, qual que é o livro. Ou você já quer mostrar, tá aí? Não, então já vou mostrar logo. É um livrinho que Não eu é, já ganhei. É mostra. um livrinho bem fininho. Não sei nem se ele é vendido, não. Muito fofo, né? Depois eu posto lá nos stories. Então, eu É, a vou gente tem desativar os feito isso também, de comentários. colocar no grupinho do Tools, tá, gente? A live, depois a gente coloca, às vezes a gente edita uns pedacinhos da live, mas também o principal, né? O que a gente falou na live de dica, de livro e tal, a gente tem colocado lá no grupinho do Tools, Uhum. né? No Insta do Tools. O Kel, eu vou desativar então os comentários, né, para você explicar. Sim. Pessoal, podem ir mandando perguntas na caixinha e daqui a pouco eu vou ativar os comentários. Daqui uns 10, 15 minutos eu ativo de novo os comentários para a gente conversar com vocês, tá? Então vamos lá. Bom, gente, na verdade, assim, vou só contar um pouquinho. O Dr. Bailey foi um médico, pesquisador, ele era cirurgião, ele se especializou na área de imunologia, bacteriologia, chegou a desenvolver vacinas e tal. Enfim, ele ficou um tempo bem reconhecido como médico, só que ele tinha muitas frustrações com a alopatia e ele foi observando que cada um reagia de um jeito. Às vezes, determinados remédios não tinham o mesmo resultado em outros pacientes, né? Funcionavam com um, não funcionavam com o outro, e foi observando assim o que será na personalidade de cada um que pode estar influenciando nesses resultados, né? E aí ele começou todo um estudo, é, ele já tinha essa percepção, ele concordou muito assim, né, com a percepção que já vinha de Hipócrates, que é o pai da medicina, Paracelso, Hahnemann, que é o criador da homeopatia, que já falavam dessa questão, desse paradigma holístico, né, essa referência aí do ser humano enquanto corpo, mente e espírito. Então ele já tinha essa noção de que somos partes de um todo e que todas as nossas partes são governadas por um princípio único, né, de equilíbrio. E que uma dessas partes estando desequilibradas, desequilibra esse todo. Então, ele já tinha essa concepção holística, mas ele, numa determinada época da vida dele, quando ele tinha uns 43 anos, ele resolveu largar a clínica dele, que era muito bem sucedida lá em Londres e tal, para ir viver no campo e pesquisar mais as flores, né, a botânica, esse sistema, buscar desenvolver mais um sistema natural e que pudesse realmente assim compreender o ser humano dessa forma mais holística, mais integrada, né? Um sistema de cura que fosse simples, natural e muito baseado nesse autoconhecimento também, né? Ele acreditava muito nessa coisa ele tem até um livro que é o Cura-te a Ti Mesmo. Então ele acreditava que se a pessoa se reconectasse com a sua essência superior, ela reequilibraria a harmonia, né, a saúde dela. Então, muitas vezes, ele fala isso, né? Que a doença é justamente quando há um conflito entre a personalidade e a alma.
Então a alma vem com um determinado potencial de realização, de desenvolver partes dela. Deixa eu até mostrar isso, que é bem bonita essa imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui enquanto eu falo para vocês. Mas aí, muitas vezes, ela não desenvolve tudo aquilo que ela veio fazer. Vê se dá para ver aqui, ó. Aqui, né, o potencial de realização da alma, tá? Então, é um plano de vida do eu superior de cada um, né, para o desenvolvimento da personalidade. E aí, muitas vezes, ó, essa personalidade, ela fica imperfeitamente desenvolvida. Ela não utiliza todas as suas potencialidades. Então, ela aqui é um potencial. Ela fica assim, ela desenvolve só um pouco. E aqui é quando ela está realmente, ela desenvolve, ela aflora, né? Aqui é a personalidade perfeitamente desenvolvida, com todas as suas potencialidades ali realizadas. Então, olha que bonito isso, né? É como se fosse assim, aqui um rascunho sutil, aqui o que a gente acaba, por conta da vida, da nossa educação, dos ambientes que a gente vive, né? Educação. Sim, a educação que a gente recebe dos nossos pais, da nossa cultura, tudo isso a gente acaba deixando de lado aquela voz da alma, né, que dizia que a gente devia realizar e potencializar. E muitas vezes a gente para de acreditar na gente mesmo e a gente acaba ficando ali pela metade, né? E aqui, quando você realmente se reconecta, sabe aquela coisa do celular que a gente coloca no computador para sincronizar? Então, assim, ele desenvolveu um método que é através das flores, onde as flores, que são, né, são inclusive, principalmente as plantas que ele trabalha são consideradas plantas superiores, mas elas são a perfeição da natureza, né? As plantas estão em harmonia perfeita, como criações divinas, e elas vêm com aquele potencial, aquele padrão energético de equilíbrio, de harmonia, né? E ele conseguiu desenvolver um método onde esse padrão perfeito de harmonia fosse transferido para o líquido, né? No caso, a água. Então, assim, ele desenvolveu todo esse método para transferir a propriedade energética das plantas, no caso das flores, né? Por isso que é floral o nome. No caso da homeopatia são utilizadas outras partes das plantas, né? Outras partes, mas no floral são exatamente as folhas, as flores. Então, assim, essas flores, elas trazem um determinado comprimento de onda, um determinado padrão, determinada frequência energética. Quem assistiu a nossa primeira live aqui falando que tudo é feito de energia, que todos os átomos, né, que compõem todas as coisas são feitas de padrões energéticos ali. Então, assim, a gente pega, a gente absorve aquilo, a gente internaliza aquilo. É como se você sincronizasse aquele computador, o celular, no computador, né? Então você consegue sincronizar a sua energia, que estava muitas vezes ali se dispersando aqui, né? Você sincronizasse com esse potencial todo sutil aqui e pudesse realmente ativar todo o seu potencial da alma, todo o seu potencial do seu eu superior. Ou seja, fazer o que a gente veio fazer e ser o que a gente veio ser. Né? Isso, resgatar a nossa real essência, sem essas influências. Porque aqui, quando você está aqui no meio que você não desenvolve e tal, é que você deixou de acreditar naquela voz interior. Porque no fundo, todo mundo sabe na sua essência de alma. Persuadindo, né, para outros caminhos. Mas é isso, deixou de acreditar pela influência do meio, que começou a fazer você se sentir incapaz, se sentir inseguro, na influência do que você andou ouvindo, do que você foi vendo, a maneira de reagir das pessoas, de ir desistindo, de ir ficando amarga, aí você acabava, Sua plantinha vai murchando, né? Não vira o que poderia virar. Exato, achei, não é legal essas imagens aqui? É bem legal. Eu achei que tu descreve bem o que o floral faz, ele reativa todo o potencial de realização de cada um. Ele te conecta com a sua chispa divina, a sua essência superior, né? E faz você reaproveitar, assim, voltar a ouvir, né? Esse chamado e aproveitar realmente mais todas as suas potencialidades. Então, assim, esse é um resuminho. A gente vem com um propósito que a nossa própria alma coloca pra gente mesmo, né? E chega aqui a gente esquece. E a gente fica experimentando coisas na vida e falando, uau, isso aqui faz muito sentido para mim. Então, talvez essa coisa que faça muito sentido para você esteja alinhado ao seu propósito. E outras coisas que a gente acaba fazendo, mas que no fundo a gente sabe que não faz tanto sentido pra gente, mas que a gente acaba se deixando levar, e a gente vai
se perdendo do caminho que a gente mesmo traçou, né? Então é muito legal você mostrar essa analogia, porque lembra a gente que existe um propósito do Sim, que é melhor para a gente, que foi designado por nós mesmos, o nosso eu superior. A gente fazer essa conexão com o nosso eu exatamente. superior coloca a gente no nosso caminho. E é muito maravilhoso pensar que a natureza dá esse instrumento para facilitar, como se fosse uma bússola, né? Para a gente Exatamente. encontrar o caminho de volta, o caminho de novo para o que a gente traçou para a gente realizar aqui. Então, eu fiquei pensando, olhando essas imagens, o quanto que a natureza é perfeita de Deus proporcionar para a gente em plantinhas que estão ali, assim, no mato, né? Essa grande oportunidade da gente se reconectar. Como é que é mágico isso? E, gente, Raquel vai chegar na parte da medicina floral, né? Isso aqui, essas gotinhas, são gotinhas mágicas. Depois eu vou dar o meu relato sobre a minha experiência com os florais, por que eu tomo há tanto tempo. Mas continua, É. Kel, tá muito legal. Vou contar mais um pouquinho aqui para explicar para vocês, aí entro nas essências e depois a gente conta da nossa experiência, né, do que a gente vê e tal. Mas enfim, então, só para continuar esse raciocínio, então assim, é muito interessante porque as plantas, na verdade, as plantas, estou aqui tomando meu chazinho, ó, de camomila com erva doce, tem as flores aqui que eu coloquei de propósito para passar já essa energia para vocês. Tá com E limão. a fitoterapia, né, assim, há tempos desde tempos imemoriais, as primeiras civilizações já utilizavam o poder das plantas, o poder curativo das plantas. Mas assim, aqui a gente está falando de uma medicina vibracional, né? Ele realmente resolveu transferir a energia, resolveu desenvolver esse método onde pudesse ser transferida essa energia vital, esse poder curativo pela frequência perfeita das flores para um líquido. E esse líquido é o floral, né? Que a gente depois O, toma. o que acontece é que a gente sintoniza a nossa frequência com a das flores, é isso? É por osmose, Exato. assim, de frequência? Por sincronização de frequência energética. Igual a gente não Sincronicidade. estava explicando, para quem não viu, vê lá, Uhum. ó, dos cristais, né? E o meu chakra, de repente, pode ter dado uma desequilibradinha aqui, teve alguma questão que me, né, mudou aqui uma maneira do meu chakra é, estar funcionando, e eu vou lá e coloco exatamente, o cristal é a mesma coisa das flores, né? Ele tem já esse padrão perfeito De de vibração. inabalável, né? As plantas Uhum. também, elas não estragam, mesmo você pegando depois, ela continua com aquele padrão. Então, e o Uhum. cristal também, é forma pura de vibração perfeita. E no caso aqui, para o coração, esse que é do chakra cardíaco, né? Então, assim, aí A colocou Paula, aqui, sincronizou. Você vai sintonizar com aquilo ressoa. No caso, o cristal vai uhum. direto, né? A flor, o floral, você bebe e aquilo, né, tem uma ação em todos os seus campos. Ele vai atuar no seu campo sutil. Uhum. Então, quem também está acompanhando já está entendendo melhor que nós não somos só esse corpo físico, ele vai atuar nos seus outros campos, seus outros corpos, seu corpo etérico, seu corpo de pensamentos, de sentimentos, e aí vai se refletir no corpo físico. Por isso que não tem problema Uhum. nenhum, não tem efeito colateral, não tem superdosagem, pode usar com qualquer outro tratamento. Muita gente me pergunta, né? Então você quer, de repente, sei lá, tem gente que continua tomando. Sei lá, o seu remédio lá de para dormir e tal, e perguntar, mas posso tomar floral? Pode, vamos justamente ancorar esse efeito do floral. Depois, à medida que você estiver sentindo mais seguro, a gente pode experimentar junto do psiquiatra um desmame, porque você já está trabalhando, seja com a terapia, seja com esse método de harmonização, de reharmonização energética, né? Uhum. Dos seus corpos emocionais, mentais e tal. Então, assim, já é uma Só sincronização energética ali que é uma feita. observaçãozinha que eu queria colocar aqui na live com a Paula Salotti, nossa musa inspiradora, né, desses Nossa assuntos. ídola. Ela disse que os cristais, e eu estou deduzindo que provavelmente as flores também, eles têm essa frequência que é inabalável, como você disse, porque a gente Isso. oscila. A gente às vezes está assim, às Exatamente. vezes está assado, a Uhum. gente é muito inconstante. E essas coisas da É, natureza, essas formas da natureza, elas são estáveis. Por isso é que a gente exato. pode se apropriar dessa estabilidade deles, trazendo para perto da gente e a gente adquirir de volta aquela frequência equilibrada, né? Que a natureza é muito perfeita. A gente olha e sabe que ela está em equilíbrio. E a gente se desequilibra o tempo todo. Num Exatamente. dia a gente se desequilibra umas 10 vezes, vamos dizer, né? Enfim. E aí a gente
ter acesso a essas ferramentas faz com que a gente traga esse equilíbrio de volta. Isso é muito interessante, muito interessante. E às vezes a pessoa passa meses, anos tomando remédio químico, nada contra os remédios, eles têm o seu lugar, mas muitas vezes não precisava, né? E a gente sabe que tem efeitos colaterais, são químicas, não é tão mais gostoso a gente conseguir esse equilíbrio de forma natural, né? Sabendo que a gente conseguiu restabelecer o nosso equilíbrio emocional, a fonte dos problemas. A gente conseguiu consertar na fonte os problemas, né? E não ficar remediando, tapando o sol com a peneira. Os remédios têm o seu papel super importante, mas eu acho que hoje em dia a visão da medicina está muito mais ampla do que apenas remediar e consertar dessa forma drástica, sem muitas vezes resolver o problema, porque às vezes você resolve ali momentaneamente, mas a fonte do problema, aquela ansiedade ou aquela depressão, aquela angústia, aquela fonte do problema emocional não foi consertado. Então daqui a pouco aparece outro desequilíbrio e a gente segue desequilibrado, né? Então o olhar da medicina e da cura está muito diferente hoje em dia. As pessoas têm buscado mais chegar realmente no que de fato causou-se uma doença. Exatamente, esse que é o ponto, né? Não, foi perfeito o que você colocou, porque exatamente esse tipo de coisa que foi deixando ele frustrado com a alopatia, porque assim, claro que ela tem obviamente seu papel, somos muito gratos, né? Mas muitas vezes ela tá apenas mascarando, tá apenas aliviando os sintomas, né? Mas ela não realmente trata a causa. Então a causa de qualquer doença é um desequilíbrio energético nesses planos sutis, mental, emocional, etc., que vão se refletir no nosso corpo físico. Na nossa palestrinha lá de chakras, nosso grupinho lá de chakras, que foi lá passada, a gente explicou um pouco sobre isso. Né? Resumiu então, bem melhor. A primeira doença, ela surge nesses outros corpos sutis. Né? Vai para o nosso corpo etérico, que faz essa ligação entre os corpos sutis e o corpo físico. E aí realmente se instala no corpo físico. Então, por que não já fazer uma medicina mais preventiva? Né? Se você tratar das suas emoções, já se harmonizar, já buscar estar realmente mais em paz, resgatar a sua essência, né? O seu eu superior, resgatar o seu propósito, a sua alegria de viver. Ele fala que quem sente que tem um propósito, uma missão, um chamado, ou um grande amor também, né? Seja por uma missão, uma meta, como um grande amor também, não tem como, a pessoa vai se curar. Então, assim, ele defende muito isso, ele falava que isso ia ser a medicina do futuro, da gente realmente começar a ter essa visão aí, né? E não se basear tanto só nos sintomas físicos. Então, exatamente essa medicina que ele criou, vibracional, ela é baseada na teoria uma teoria de personalidade que ele criou. Aí eu acho que eu já vou entrando para a gente poder daqui a pouco abrir, né, para o público, senão, gente, isso daí, deixa eu só de te novo perguntar uma falando, coisa. aqui é uma palhinha no nosso curso que a gente vai montar, né? A gente vai falar tudo mais aprofundado. Hoje é uma palhinha, mas eu quero depois dar dicas para as pessoas, indicar florais, então eu vou... mas fala. Tinham perguntado qual a diferença da homeopatia, e eu li que o Dr. Bach, ele trabalhou com homeopatia antes, não é isso? Sim, ele trabalhou um tempo com homeopatia, exatamente. Ali ele reforçou, e isso deu muita base para ele. Ele reforçou essas crenças de que realmente o corpo, mente e espírito são ligados, né, interferem um no outro, e que somos esse todo, governado, assim, cada parte é governada por esse princípio de equilíbrio unificado, né? E também ele... Só que assim, aí ele foi... só que a homeopatia, ela muitas vezes acaba resolvendo mais os problemas físicos, né? Aqui ele não se baseia nos problemas físicos. Então você vai, sei lá, eu mesmo estou querendo ir no homeopata agora para tratar uma labirintite que eventualmente eu tenho. Não tenho tido e tal, mas assim, já vou fazer. Rinite alérgica é uma coisa que de vez em quando me pega ainda. E eu me curei de uma dor de garganta muito grande que eu tinha quando era pequena, eu ia ter que ser operada e tal, tinha direto asma, bronquite, tudo isso eu me curei com homeopatia quando era pequena. Mas assim, realmente eu tenho que ir lá fazer um para rinite alérgica, para as coisinhas que eu vejo que ainda são resquícios aí que eu ainda tenho que tratar, né? Que estão no físico. Então, assim, claro que você vai tratar, vou continuar tratando aqui as minhas questões emocionais com o meu floralzinho, mas quando você tem uma demanda muito física, né? Tipo, eu tinha amidalite direto, eu tinha que ficar tomando antibiótico direto, imagina, problema não dava, né? crônico.
Então, exatamente, uma doença crônica. Então, a homeopatia acho que é muito válida, principalmente para essas questões assim mais físicas, né? Uma outra maneira de tratar. E depois a Toti, quando a gente abrir os comentários, pode até complementar, né? Que ela está lá se especializando em homeopatia e terapia floral. Mas assim, tem uma base aí, né? Essa base holística aí em comum. E ele acabou se utilizando muito disso para criar depois, né, o método dos florais. Só que aí ele vai focar nas flores, né? A homeopatia utiliza de várias outras partes da planta, os métodos também, né, de diluição, etc. Tem várias questões técnicas que acho que não vem ao caso aqui, que são diferentes, tá? Ok, e aí Ah, são 38 essências, né? Eu vi que ele dividiu em 3 grupos. Os 7 salvadores, os 12 não sei o quê, não é? Um negócio assim? 12 os 12 curadores e Os os 12 quatro curadores, auxiliares. os Mas 7 não vamos entrar em auxiliares tantos detalhes. Eu vou falar dos 7 grupos e os 19 principais. complementares. Aí você vai falar dos 7 principais, porque senão é muita coisa, né? Você vai. Porque eu queria abrir para os comentários aqui do pessoal. Não, Inclusive, a exatamente. Toti, Então, gente, deixa eu ela ver é aqui que nossa horas são. assistente voluntária e ela vai Isso. anotar para gente os comentários mais importantes, as dúvidas, as sugestões de vocês. Então, quando eu abrir aqui Sim. de volta os comentários, mesmo que a gente não leia, saibam que vocês estão sendo ouvidas, tá? Será que eu já abro, Exatamente. Fel? Porque aí você vai falando dessas substâncias e a gente vai vendo o que o pessoal Você está e a Toti dizendo? vão indo, né? Pode Isso. ser. Então tá, E tá aí, bom. depois que você terminar de falar desses principais, que você só vai falar isso, Uhum. porque senão é muita coisa, aí você responde as perguntas, as dúvidas das pessoas sobre os florais, né? Tá. É. Essas Mas olha perguntas que só, estão na deixa eu. caixinha. Uhum. Eu vou citar, tá? Assim, não tem Eu, muito como falar qual que é mais importante, qual que não é importante, entendeu? Eu acho que eu vou citar assim de uma maneira resumida e ao mesmo tempo as pessoas vão falar assim: "Ah, aquele lá que era para timidez, aquele lá que era para sei lá o quê, para trauma". Aí a gente abre para perguntas específicas, indicações específicas, mas eu acho que eu preferia só é, citar para vocês pois é. entenderem, entendeu? Porque Por elas não exemplo, vão deixa eu decorar, começar. elas não vão Isso, deixa eu decorar começar o. dessa forma. Vou começar só um grupo, o grupo do medo, por exemplo, explicando os diferentes tipos de medo. E aí vocês vão vendo o raciocínio, como é que é mais ou menos, tá? Você também me Tá. ajuda, vai me Eu dizendo, acho que não você precisa pode mais. citar Ó, brevemente e a gente ficar mais brevemente. conversando com elas, que você vai acabar falando Isso, dos florais, né, de forma mais prática, né? Que a gente exatamente. de Deixa eu fato ver aqui consegue quais ajudar. são. Então Isso, vai, mas eu abro os exatamente. comentários, então. Abre, vamos fazer uma experiência aí, abre. Tá. Sim. Pronto, abri. Eu fiquei com saudades delas. Deles, né? Deles e delas. É. Vai. Aí Então eu manda vou ver. vendo. Se eu achar que está me dispersando, eu não vou ler agora e Não, vou você pode continuar e abaixar depois a eles, gente Kel. Você volta. pode abaixar os Tá. comentários sem desativar. Você só faz assim, eles ficam ali embaixo, não ficam no seu Sei. rosto. Ah, E tá, quando a tá. gente salva a E live, não vocês fica no duas seu vão rosto lendo. de qualquer forma. Vai, Tá. manda ver aí. E Bom, aí, eu e deixa eu Toti vamos começar ficar de olho aqui. nas perguntas. Isso. Vamos ver Vai. aqui. Porque, gente, isso é um mega desafio. Esse assunto é complexo. Cada floral dá um ou mais lives, entendeu? Então, assim, Por isso cada que eu acho essência, que né? tem que Mas ser en passant, não vai vou dar para dar en especificar muito. passant, Tá? exato. Vou dar um en passant, uma citadinha de cada um, até para ter uma noção do que dá para ser trabalhado com floral, né? Porque tem essência Isso. para tudo, para muita Já coisa. tem um monte de Então, assim, por pergunta aqui nas exemplo, caixinhas, na caixinha. medo. Tá, se você quiser, você pode dar uma olhada. Dá uma olhada. Medo, por exemplo, nós temos 7 grupos, tá? O primeiro Uhum. grupo, vamos ver se vai dar certo explicar dessa forma. O grupo do medo. Então, por exemplo, nós temos o Mimulus. Olha lá, eu não vou conseguir, acho melhor para pausar um pouco, Liu. Que aí lá, que é um floral para ansiedade, Ô, síndrome do pânico e Kel, insegurança. Melhor eu, esses que estão deixa eu te perguntando, falar. a gente já ir Que eu estou falando daqui a pouco, sentindo não? de a gente responder mais essas questões do que elas ficarem sabendo para que é Ah, cada floral. Porque muitas pessoas, por exemplo, é. essa aqui está perguntando para ansiedade, síndrome do pânico e insegurança. Uhum. Várias outras pessoas vão querer esse mesmo floral, entendeu? Sim, exato. Então, peraí, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou citar cada um. Eu ia falar, grupo do meu, nós temos Mimulus, Rock Rose, Cherry Plum. Não vou falar porque os nomes também vão entrar aqui e sair ali, né? Mas eu vou Exato. só falar os grupos que tem, Tá, entendeu? Para vocês terem uma ideia de que tipo de coisa. tá, Porque às vezes a pessoa esquece de perguntar que tem para culpa e fala, é mesmo, eu precisava saber aquilo. Então, eu queria só fazer tá. né, uma Boa, introdução boa. geral. Dos grupos Então, é nós temos o legal. grupo do medo, tá? Então, vocês Uhum. podem ir pensando que a gente vai abrir para as perguntas de cada um.
Então, medos, por exemplo, tem medos conhecidos ou tem medos irracionais, aqueles medos que não fazem muito sentido, que a gente nem sabe direito o que é, mas é um medo visceral que vem, uma sensação, um pressentimento que alguma coisa ruim vai acontecer, por exemplo, tá? Então vai pensando aí. E que nível de medo que é? É um medo assim, um medo de falar em público, um medo de me relacionar e tal? Ou é um medo que você chega a ter um medo de ter um descontrole completo, um medo de, sabe, de explodir? E que medo é esse? Medo é em relação à sua vida ou medo em relação aos outros? Porque às vezes você está sofrendo de um medo porque, minha filha está lá, meus pais não sei o que lá. Então, assim, se esse medo é em relação a você, é uma essência específica. Se é um medo muito mais uma preocupação em relação às pessoas amadas, é outra essência, tá? Então, só para vocês irem entendendo, vai pensando aí se você precisa de alguma coisa de medo, que daqui a pouco eu vou especificando. Aí agora, o grupo da incerteza e da insegurança. Então, aquela pessoa que fica perguntando o tempo inteiro a opinião do outro, ela não consegue se decidir, ou ela oscila muito o humor, né? Ela, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, ela não sabe bem o que decidir na vida dela. E às vezes é uma coisa só ali do dia, não sei se eu faço isso ou se eu faço aquilo, ou uma dúvida maior de o que eu faço da minha vida, qual é o meu caminho, qual é o meu propósito, que tem também um floral para a vocação, para entrar mais em contato com o seu propósito, né, por exemplo. E essa insegurança aí, porque tudo isso é do grupo da incerteza e da insegurança. Essa insegurança, ela chega a deixar você esquecer do seu potencial de realização, né? Da sua plantinha lá que você veio ser e desabrochar. E ela faz você ficar desanimar com qualquer dificuldade, perder a fé, ou ela faz você perder a esperança, você está assim totalmente achando que o seu caso não tem jeito, né? Ou essa falta de motivação, essa insegurança, ela aparece só quando é relacionada à sua rotina. Então, assim, você até tem prazer na vida e tal, mas da sua rotina, do seu trabalho, você está incerto se aquilo realmente, como lidar com aquilo, né? Por exemplo. Falta de interesse no presente é o terceiro grupo. Então, pessoas que estão lá vivendo no passado, não conseguem estar no aqui e agora, precisam de concentração, de atenção, de realmente desapegar de coisas que já se passaram, né? Deixar ir. Ou elas estão com uma apatia. E será que esse grau de falta de interesse no presente já está te deixando desvitalizado? Tem gente que fica, às vezes, sem vitalidade, né? Sem realmente ânimo para nada, tá sem energia, chega numa exaustão total. Ou fica muito preocupada, às vezes a falta de interesse no presente, porque ela está tão preocupada ali com coisas, ou com o futuro, ou com, né, sei lá o quê, que ela não fica presente ali no agora. Então também é uma desses casos aqui, tá? Às vezes a pessoa tá tão presa ali, tá tão... Às vezes a pessoa tem fases cíclicas de depressão, então às vezes ela não é sempre assim, mas de repente ela bate aquele desânimo, aquela tristeza, que é uma coisa temporária, não é uma coisa que ela é sempre assim. De vez em quando vem sem causa conhecida. Então quando vocês forem perguntar, vai pensando aí se a sua tristeza é aquele desânimo, aquela tristeza com causa conhecida. Você sabe, porque perdi fulaninho, porque aconteceu tal coisa, porque não consegui tal coisa, ou aquela que chega e bate, é uma coisa assim, uma angústia que vem, né, de repente, assim, e que se repete. E aquela situação que você fica passando e parece que você não aprendeu ainda o que aquilo está querendo te dizer. Você não aprende com seus erros, não aprende com a experiência, e você fica ali preso, né, nessa roda. Então também tem uma essência para isso. Grupo da solidão é o quarto grupo, tá? São 7, só para vocês entenderem que já está acabando. Grupo da solidão. Tem pessoas que são mais reservadas, são mais fechadas, têm uma certa dificuldade ou uma preguiça de socializarem, tá? Tem uma essência que vai te ajudar a se abrir mais, a se motivar mais, a ser mais fluida essa troca. Ou às vezes você não é tímida, você não é isolada, mas você está tão cansada com a sua troca de trabalho, que demanda muita socialização, que quando você precisa, você não quer socializar. Isso também acontece, porque às vezes não é que a pessoa tem dificuldade de socializar, mas ela está sem energia para isso. Então, tudo isso pode ser trabalhado, tá? A pessoa, às vezes, outro caso, a pessoa, às vezes, ela tem um ritmo muito acelerado, ela é ansiosa e ela está
super rápida e ela não consegue ter paciência com o ritmo dos outros. Aquilo a irrita, deixa a impaciente. E às vezes a própria impaciência com o ritmo das coisas, né? Porque tem coisas na vida que demoram tempo, então a pessoa não sabe lidar com isso, também é outro tipo, tá? Que pode ser resolvido aí com essência, com as flores. E uma outra coisa que às vezes tem a ver com a solidão, né? A pessoa, ela tem uma criança carente dentro dela que demanda muita atenção, ela tem que ser o centro das atenções, então ela não sabe ouvir, tá? Então o grupo da solidão está muito, sim, focado nessa questão da relação com o outro, aquele que é muito reservado, aquele que tem irritação porque não consegue ter tolerância com o ritmo do outro, então acaba se isolando também, tá? E o outro que acaba se isolando porque ninguém aguenta, porque a pessoa só fala dela mesma, não consegue ouvir, tem muita carência, demanda demais para ela mesma. Outra questão também, né? O grupo da hipersensibilidade às influências e ideias externas. Então, a pessoa que às vezes acaba ficando fingindo, sabe? Ela esconde as emoções, ela não entra em contato realmente, ela nega as emoções, esse contato, tem dificuldade de ficar sozinha e ela meio que tem uma máscara social ali para as pessoas, né? Ela não tem dificuldade de se abrir, de mostrar os problemas dela, de compartilhar alguma coisa, tá? E para ela mesma. Então, muitas vezes, esse vazio interno, ela acaba não entrando em contato e preenche muitas vezes com drogas, com alimentos, com o que quer que seja de vício, ou simplesmente fica ali, né? Com esse vazio, trazendo angústia. Insônia, às vezes, também. Tem aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não para o outro. Ela acaba ficando meio de capacho ali, sabe? Ela se submete ao outro, ela não coloca a vontade dela, ela se desliga da essência divina dela e aí ela perde a individualidade. Aquelas relações em que você acaba se moldando a que o outro espera de você, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade com essas influências externas no sentido de transições da vida, de mudanças. Tanto mudanças físicas, às vezes você numa gravidez, numa menopausa, quanto mudanças, né, mudanças hormonais, como mudanças de, sei lá, perdeu o emprego, mudou de cidade, está numa fase de transição na vida, se separou, tá? E tem também aquela pessoa que depois de muitas decepções, mágoas, começa a ficar com o coração amargo, começa a ficar perde a capacidade de amar. Então tem uma essência maravilhosa que traz essa capacidade de amar de volta, né? Ela amacia o coração, ela dá uma amaciada aí nessas questões de traumas e frustrações da vida, tá? Raiva, ciúme, tudo isso, né? Pode Raiva, para as ciúme, perguntas? inveja. Tá Hã? bombando aqui de Não, ainda perguntas. não. Pode. Tem o grupo do desalento e do desespero. Então, acho que eu vou pular aqui mais rápido. E tem o grupo, então assim, o grupo do desalento e do desespero tem a ver com traumas, tem a ver com mágoas, ressentimentos do passado, a pessoa que não está sabendo lidar com as responsabilidades excessivas que a vida traz para ela e muitas vezes perde sua autoconfiança, tá? Então, questões de autoestima, de coragem para recomeçar, tudo isso, de não procrastinar, de não entrar no desespero, tá? Estaria nesse grupo. E o grupo do cuidado excessivo com os outros, o grupo que está muito ligado ali ao controle, ao poder, que tem muita posse, ou que quer impor sua vontade, que sai catequizando o outro, que quer controlar tudo. É mais ou menos isso. Acho que deu para dar uma ideia, né, de como Tá. funciona. Olha E aqui. aí vamos então à parte prática. De repente, com as perguntas pode ficar um pouco mais Então, claro, né? as pessoas estão querendo saber quantos florais são. São 6, né, Kel? Até 6 florais que se coloca numa Exatamente. única mistura, é isso? Até 6 florais a gente pode utilizar, tá? Tirando o Rescue, que o Rescue é uma fórmula pronta, é a fórmula mais famosa no mundo inteiro. A fórmula mais famosa é o Rescue Remedy, que muita É um gente deve SOS, conhecer. né? Porque, justamente, você não entende nada de floral, não tem um terapeuta floral, não vai poder, e tá numa situação de emergência, uma situação que, sei lá, você tem uma prova, tem uma entrevista de emprego que está te deixando muito nervoso, ou você acabou de ter uma perda ou uma doença, enfim, alguma situação emergencial, situação SOS, por isso que o nome é Rescue, né? Você faz um resgate ali da sua emoção, enquanto você consegue se restabelecer. Tem essa Tá. fórmula que ela, apesar dela já ter 5 ou 6 essências, dependendo em si própria, ela pode ser adicionada a outras, tá? Eu, particularmente, não gosto nem que o Rescue de adicionar muitas outras. Eu gosto de sempre trabalhar com até 6 essências. Porque também, até para você acompanhar como é que está sendo esse desenvolvimento. Senão você põe tanta coisa ali para trabalhar que você tanto dispersa o efeito, né? Como também você não percebe assim,
aquele problema lá que eu tava foi melhorando? Você não sabe se é exatamente aquela essência, você consegue perceber melhor o efeito de cada essência se ancorando, né? Você desenvolvendo aquilo, você se energizando, sincronizando com essas propriedades. Porque só um parêntese, na verdade, aqui eu falei as dificuldades, mas outro ponto que se diferencia da alopatia é que a gente tenta trazer justamente as virtudes das plantas, como eu falei, elas vêm nesse seu forma mais harmoniosa, mais perfeita dessas qualidades, né? Essas qualidades, elas têm uma frequência energética, tem um comprimento de onda específico que vem para as nossas células todas, né? E o que acontece? Essa perfeição, essa harmonia, ela tem virtudes. Então, as flores, elas têm determinadas virtudes. Essas virtudes é que vão ser inundadas na gente, né? Ele fala que igual a neve vai se derreter com a luz do sol. Então, assim, não é que você vai tratar a doença, você trata a pessoa, né? Sempre visando essa harmonia, esse reequilíbrio da pessoa como um todo. E assim, quando essa pessoa está desequilibrada com esses pontos específicos, você vai corrigir essa falha, vamos dizer, com essa, inundando ela dessa virtude. Entendeu? Então, o Holly, por exemplo, vai trazer uma capacidade de amar, ele é o amor universal. Então, aquele coração seu que estava magoado, frustrado, amargurado, vai se inundar com esse amor. Então, é sempre essa questão da virtude inundando e reharmonizando o seu ser e resgatando, te ajudando a resgatar a sua essência Olha superior. só, eu vou dizer mais ou menos para o que eu uso para as pessoas entenderem. Por exemplo, eu tenho uma Sim, mistura aqui, que na verdade eu tenho dois florais. Eu tenho um do meu dia a dia, que é uma mistura para os meus problemas básicos. E tem sim. um que é o de emergência. Tipo, quando eu estou em crise de ansiedade, eu estou com alguma fase, passando por alguma fase muito difícil, com algum desafio importante para resolver, ou vou começar um trabalho novo, estou com uma carga alta de ansiedade. O Então, medo, né? você não deve misturar, você deve tomar até 6 essências. É mais porque senão pode até não fazer efeito, ficar confuso. É mais por isso, não é que dá algum problema, não. Vai ficar uma Mas sobrecarga aí energética, eu né? tomo o meu do dia a dia. E quando eu estou passando por uma fase mais assim, eu tenho um dia específico, que eu tenho um trabalho específico, alguma coisa que eu esteja mais nervosa, eu tomo o meu SOS. E dentro da minha mistura do dia a dia, eu tenho floral para não procrastinar, para manter o foco, para ficar alinhada com o meu propósito, para fazer essa conexão com o meu propósito, ter acesso ao meu propósito, para autoestima, para eu nunca me deixar abalar por coisas externas, para sempre ficar me sentindo bem comigo mesma. Eu tenho para socialização, porque às vezes eu sou muito fechada, eu fico muito na minha bolha, e aí eu coloco sempre da socialização também. Que mais que eu tenho, Kel? Você lembra? Eu Às vezes, quando tenho. você está querendo, comendo demais, então a gente põe um que Eu é tenho para compulsão. Eu tenho para para compulsão, mas compulsão. assim, tem vários graus de compulsão, né, gente? Às vezes é aquela agulhinha ali que está excessiva, principalmente na época de TPM, né? Eu Sim, uso um para TPM em mim e nos meus pacientes, porque você fica mais carente, você fica mais exato. sensível, você fica mais assim, ah, né? Então, Exato. Para você ter mais ou mais controle, né? irritada, mais Com, impaciente, de medo para exatamente. avião também, né? Esse é um que às vezes você usa, né? Medo para Quando vem aqui. avião, ansiedade. A ansiedade, ela pode gerar uma compulsão alimentar, ou quem fuma quer parar de fumar, ou quem bebe quer Isso, beber menos. Então, você pode ser ajudado de diversas formas. O meu para não SOS é um procrastinar, mata-leão. né? Hã? Para não procrastinar, é fundamental, Esse eu já né? falei. Para não Sim. procrastinar, para manter o Para foco. E, foco, gente, eu atenção. tomo o meu É, floral, eu fico assim, totalmente focada, super é. sociável. E assim, com o meu propósito bem claro do que eu quero realizar. É impressionante, sério mesmo. E eu já fiz o teste várias vezes e falo, ai, tô preguiça de fazer isso, tô preguiça de fazer, não, vou ter que sair, encontrar gente. Sabe quando você tá naqueles dias assim que você não quer nada? E aí eu tomo floral, eu fico assim, gente, vamos, já começa a ligar para as pessoas, fico super sociável. É impressionante, me muda da água pro vinho. E quando eu tomo o meu SOS, ele é um mata-leão, aqui eu bota todas as essências mais A gente chama de brabeiras, floral assim, bomba. para ansiedade. A gente chama de floral bomba. E ele realmente dá uma calma que eu fico até com sono, assim, às vezes. É claro que se você está passando por uma coisa muito grave na sua vida, como eu mesma já passei, o floral, ele me segura, assim, ele com certeza baixa a minha ansiedade, mas às vezes não é que você vai ficar super zen no meio de uma turbulência.
eu fico imaginando se eu não estivesse tomando floral, se mesmo assim ainda estava muito nervosa, muito ansiosa, como é que eu não estaria? Talvez eu precisasse tomar um remédio, entendeu? Para baixar uma ansiedade, coisa que eu nunca tomei na minha vida. Então o floral sempre me segurou a onda. Mas é uma coisa que eu percebi, a primeira vez que eu tomei, não é assim, você toma e fala, opa, percebi um monte de mudança. Eu não percebi assim, uma mudança sutil. Sabe quando é que eu percebi? Quando acabou. Quando o meu floral acabou, e eu comecei a procrastinar, comecei a ficar confusa, comecei a não querer ir nas coisas, comecei a ficar toda meio esquisita. Aí eu falei, gente, eu tava ótima e era o floral. Eu percebi assim, olha que louco. Exatamente. Aí eu falei, Isso é caraca, o muito floral comum. funcionou muito. E eu não tava me É, dando conta, achei que eu que tava arrasando. Eu que tava ótima. é, Mas não era, era o floral, entendeu? E a Kel sempre diz também que ele vai trabalhando aquela sua emoção. Então você está se tratando também. Você não exatamente. está só Sim. dopada ali do floral, que é totalmente É, natural, tá, gente? Dopada é jeito de dizer. Mas você também está trabalhando aquelas emoções que estão dodóis, né? E tinha uma pergunta aqui para pet, se funciona para pet. Gente, funciona muito. O Plufitinho, ele não gosta quando tem muita gente. Então, em noite de Natal, ele sempre fica ansioso, ele fica um pouco agressivo, fica latindo, ele fica tem super... os fogos, né? quando tem fogos e tal. E, cara, eu dou o floral para ele na noite de Natal. Uma vez eu dei tantas vezes, porque não faz mal, né? Eu dei bastante, assim, para ele. Cheguei e falei, gente, o que aconteceu com o Plufitinho? As pessoas nem reconheceram o Pluft, porque ele ficou calminho. Então, assim, é uma coisa muito pessoal. Você tem que experimentar para sentir. Mas não fique esperando que é uma coisa que você vai tomar e vai perceber muito nitidamente. É uma coisa muito sutil, tá? E que vai acontecer Mas de às forma vezes tem gente diferente. que sente, é porque cada um reage de um jeito a tudo, né, Hoje gente, em na dia verdade. Então, eu sinto muito, é na hora. Só que na depende minha muito primeira da vez, que sensibilidade. eu não É, sabia o que esperar, eu não exato. percebi tanto, eu só percebi quando acabou que eu estava ótima e era o floral, entendeu? É. Então, só estou querendo Não, dizer exatamente. para as pessoas não criarem essa expectativa, para elas perceberem, né? Fazerem uma experiência de um mês, talvez, para sentir como é que foi para cada um. Uhum, sim, exatamente. Então tem Ô, duas coisas que eu Kel, queria falar. deixa eu Uma, te que cada falar. uma. Rapidinho, deixa eu falar isso. Cada uma tem uma sensibilidade, só para não esquecer. Uhum. Então, igual tem gente que Tá. toma café e dorme, né? Cada um tem uma sensibilidade. Como também essa coisa do que funciona para pets, para crianças, para recém-nascidos, para grávidas, para ou seja, para animais, a gente já falou, né? Então, assim, há pessoas em coma, lembrei. Isso é até a prova de que não é efeito placebo, porque assim, um animal não tem a menor noção do que ele está tomando e ele tem aquele resultado que a gente realmente coloca. Eu mesmo agora estou dando para o Benny, porque ele está muito se coçando e tal, e enfim, estou dando umas questões aqui para ele ficar mais zenzinho, apesar de que ele já é zen, mas tá, essa coisa até tem até para isso, para quem está se lambendo muito, no caso Kel, de animais, né? deixa eu te falar uma E coisa. Eu preciso hum, que você seja super objetiva para a gente responder as perguntas, porque tá, faltam 13 minutos, tá? tá bom, Então vamos é lá. assim, uma frase ou duas. Tá, você vai É, lendo aí, porque eu eu vou não lendo fiquei para você. olhando Eu aqui vou os lendo para comentários. você. Vamos lá. Agora, Existe deixa eu só pedir relação. uma ajuda aqui, rapidinho. A Toti tá aí, né, Toti? Porque eu meio que combinei com ela, porque para eu não ficar aqui escrevendo, entendeu? Então, ela, como ela sabe o nome das essências, ela vai colocar aqui, porque os nomes são em inglês, então às vezes é difícil da pessoa Tá, entender, né? boa. Hornbeam, Então, Star Bethlehem. prestem atenção, pessoas que mandaram perguntinhas, a Kel vai responder de forma bem prática, bem objetiva. A Toti vai fazer os prints das perguntas principais, então o que não der para falar aqui na live, a gente Isso. pode postar nos stories. Sigam a gente lá no Exatamente. Tools. Não, eu vou responder todos. O que não der para responder aqui, com certeza a Toti vai printar. A gente Ótimo, pediu para printar os comentários. E o que não ótimo. der Então tempo, eu vamos. mando uma mensagenzinha para cada um, Vamos porque tá? temos 10 minutos. Deixa eu começar para quem mandou a pergunta na caixinha. Kel, tenho muita ansiedade e síndrome do pânico em viagens. Você pode me ajudar? Beijo, amo vocês. Fala. Que ótimo. Então tá, pode colocar. Para síndrome do pânico, coloca aí, Totti, por favor, Mimulus, que é muito usado, apesar, né, é para um medo conhecido, mas como é uma ansiedade maior, a gente pode colocar mais essências. Claro que assim, gente, tem que ver o caso de cada um, tá? Mas vou falar assim, essências que eu colocaria. Só o Mimulus já vai baixar bem esse medo, e ele é uma primeira essência que a gente usa para síndrome do pânico. Já está até respondendo ali a Sila, que está perguntando também de ansiedade, síndrome do pânico, tá? Tá. Então, eu E colocaria Mimos, Rock Rose e Impatience, que aí já trabalha essa ansiedade, tá? tá. E para Sila, que está perguntando de insegurança, aí fica a mesma coisa, Rock Rose, Mimulus, Impatience, que aí é ansiedade, medo, síndrome do pânico, tá? E a insegurança você pode colocar Escleranthus,
Como Tá. é que vai ser aqui? A Toti está anotando? Como é que vai ser? É uma Não pessoa. anota, a gente não vai mandar aqui no comentário. A Toti anota e a gente manda Tá. no inbox depois, né? Durante a semana. Não, Kel, vai falando, isso vai ficar Tá. gravado. Qualquer coisa, depois a pessoa volta aqui, só fala, porque senão não Os vai dar nomes são tempo. difíceis, Leo. Não tem Mas problema, tudo bem, a depois a gente gente vai. bota Tá. lá a gente se vira depois. Olha só, pode Uhum. falar, por favor, sobre floral para não se apegar e não sofrer por vida amorosa? Gisele Alves. Honeysuckle é maravilhoso para desapegar, trazer uma sabedoria, uma compreensão, deixar ir, trazer uma aceitação, tá? E é específico para questões de passado, de luto, de relações afetivas. Mas se ela está muito mal com isso, eu também reforçaria com Star of Bethlehem, que é também para perdas afetivas, para traumas, tá? Mas também, né, uma coisa que é muito importante, porque nunca é só assim para essência, só para o problema, né, gente? Por isso que quando você faz uma consulta com o terapeuta, ele vê um todo. Porque nesse Uhum. caso, fundamentalmente, ela precisa também reforçar a autoestima dela e ver como lidar melhor com uma certa carência emocional, né? Isso que eu Então, ia dizer. pode ter um vazio interior. Então, vamos colocar aí um crab apple e um large, que é para reforçar essa autoestima, essa autoconfiança, um willow para carência emocional e um lado meio, ai, sabe, amargurado, meio de mágoas, ressentimentos, vítima, é meio um coitadinho, assim, de certa forma, tá? E qual foi a outra coisa que eu falei? Ah, e do vazio interior, a Grimone. Não lembro Tá. agora se já passou de 6, acho que não, né? Acho que deu. Então, uma fórmula Não, não. completa, por exemplo, eu reforçaria um vazio interior, porque esse é bem comum, porque eu já vi outra pessoa perguntando. Então, esse é bom falar. Honeysuckle, para perda afetiva, Star of Bethlehem, tá? Agrimone, para esse vazio, Willow, para carência, e o Crabapple e o Lash para reforçar a autoestima e a autoconfiança. Pronto, aí, Boa. ó. Esse blend tá maravilhoso. Esse blend está completo. Vai A melhorar muito essa questão. Kel, Lorena Carvalho, pode usar os florais de Bach com outros tipos de florais? Exemplo, florais do Alasca? Então, eu sou especialista só em florais de bar, tá? Eu, particularmente, e o Dr. Bar, ele pede, assim, os florais de bar eles são feitos para ser usado só floral de bar. Não é legal misturar com outros. Não Todos os outros são muito recomenda. válidos, mas assim, eu Tá. realmente não recomendo. Eu acho Ó, que tá usando Daniela de bar, usa só o Seikel. de bar. Parece que outros florais pode utilizar com outros métodos, né? Floral de Minas, com não sei o que lá, mas o de bar tem que ser só o de bar. Eu também Tá. sou, eu recomendo. Daniela Seikel, o efeito é imediato? Quanto tempo para surtir efeito com florais? E os A gente já animais falou que podem tomar? depende muito da sensibilidade de cada um, tá? Mas assim, depende muito da sensibilidade de cada um. Mas assim, é o que a Lila falou, né? Às vezes você pode não sentir de imediato, você vai sentir depois que você tirar, você vai falar, nossa, você vai perceber que você tá diferente em relação àquilo, e aí você vai sentir até a falta. Eu tava tomando meu de indecisão, eu tinha até esquecido quanto eu era indecisa. Realmente isso eu mudei muito. Hoje em dia eu sou muito decidida. Mas uma Muito época bom. aí, agora não, agora eu já até tirei ele da minha fórmula base, que realmente trabalhou isso em mim. Mas assim, uma Uhum. época que eu era muito indecisa e eu tirava ele, eu até para sabe, atravessar a rua, eu ficava, dá tempo ou não dá? Porque eu tô com o Benny, né, e tal. Dá tempo. Gente, eu fiquei assim, que isso? Então, Muito bom. assim, É, depende muito, né? Cela Zambrano, pode tomar mais de um floral ao mesmo tempo? Estou tomando um momento estudante, não sei se posso tomar algum outro junto. A Kel já falou que são até 6 Então, essências, tá? mas os Né? dois são de bar. Se os dois forem de bar, eu faço muito isso, de, por exemplo, durante o dia eu tomo um, à noite eu tomo outro. Eu não fico misturando, tomei um agora e na próxima vez eu tomo outro. Não, eu acho que tem que ter um intervalo aí, tá? Entre essa fórmula e outra. Então, isso Tá, é bem importante tomar cuidado. Pelo menos umas 2 horinhas de intervalo, aí você pode, às exato. vezes, fazer isso. Tomar um pro do dia, outro para da noite. Ou assim, você tomou o do avião, só enquanto você está lá no avião, mas Eu depois aí faço dá um isso. intervalinho, aí volta para tomar o seu de Eu base. pego o voo de Tá? Mas se manhã, for de tomo um da bar, de SOS. bar, Aí chegando lá em você São Paulo, pode. eu já tomo de Isso. correr atrás. Ó, Agora, se forem dois florais, uma de Minas, outra de Saint Germain, outra de bar, não. Aí o de bar não tá. mistura com nenhum outro, tá? Karen Oliveira, para depressão, qual seria indicado? No caso, para depressão gravíssima. E para gastrite, tem também? Creio que essas enfermidades começam na mente. Pois é, aí tem que ver qual é a razão, né? O que a pessoa não está digerindo. Pode ser um agrimone para esse vazio interno, para ela entrar em contato, o honeysuckle, muito importante para digerir, para trazer aceitação, sabedoria, o desapego, como eu já falei, tá? Eles são muito bons para isso. E aí tem a ver com as outras questões, né? O hilo, aí tem que ver o que a pessoa não está deixando ir, né? Qual é a raiz dessa gastrite, por exemplo, o que ela está com dificuldade, o que ela está fazendo ela
desenvolver isso, refletir isso no físico, né? Qual é a origem emocional, tá? Depois me manda um inbox que eu vejo melhor com você. O da Mas depressão da gravíssima é da qual? depressão gravíssima. Depende, ela tem causa conhecida? Às vezes uma pessoa desenvolveu uma depressão depois de um determinado fato, ou foi assim, de repente você começou a perceber isso, sem reconhecer exatamente a causa. Se você não souber exatamente a causa, mustard, tá? Se você souber, gentian e gorse, os dois. O gentian vai te ajudar a não desanimar, a se remotivar, a voltar a ter fé na vida, tá? E o gorse vai trazer esperança, coragem. Então, esses Legal. dois são bem legais, Kel, mas muito são para legal causas conhecidas. que você sabe tudo de cabeça, gente, incrível. Ó, olha que pergunta linda. Região de Madureira, uma coisa assim. Pode falar sobre floral para amor próprio e também para trauma e pessoa que não sabe expressar sentimentos, pois tem medo de amar? Que bonitinho. Crabapple e Larch, esses dois você decorem. É para autoestima, é para autoconfiança, para recomeçar com Eu coragem, sempre tenho confiar isso. na sua capacidade de ação, sabe? Não procrastinar, porque você está se colocando ali no mundo. Cerato vai fazer você resgatar essa intuição, essa autoconfiança, essa conexão com o seu eu superior. Seria legal complementar também, tá? E ela falou o quê? De amor, de não saber como falar. Não Então, sabe expressar os Centauri. sentimentos. Não expressar os sentimentos. Aí eu acho que pode pôr o Holly também, que vai dar uma maciada no coração, tá? O Star of Bethlehem, gente, é maravilhoso para consolar de traumas. Então, se ela às vezes perdeu essa capacidade de se expressar, de amar, de fluir ali nos relacionamentos por causa de traumas passados, frustrações, o Star of Bethlehem e o Holly, os dois são... O Star of Bethlehem é um consolador da alma. O nome já é Estrela de Belém. É muito mágico, é muito especial, é para perdas afetivas também, tá? E ele consola a alma, ele é muito lindo, assim, ele é muito, muito mágico. E o Holly, ele ajuda a maciar o coração, como eu já falei, e a trabalhar essas emoções, né? De ciúmes, de raiva, de inveja. Então ele traz características mais elevadas aí para esse amar, né? Você vai voltar a acreditar na sua capacidade de amar, a No amor confiar, em si. né? Agora, o chicory também é indicado quando a pessoa perdeu confiança assim, no outro, ela desenvolve uma posse, um ciúme, um controle, né? Ela não consegue relaxar, ela tá sempre controlando. Então, o chicory tem muito a ver com suas relações afetivas aí também que você Esse aí tá vai tendo, bombar né? aqui. Chicory, muito bom, tá? Ô, Kel, olha só, a Carla M. Dias fez duas perguntas muito boas. Qual o propósito? Qual floral aplicado para desapego de pessoas e relações? Esse acho que você já falou, mas é bom repetir. Desapego de pessoas e relações, porque está recorrente. Tá, eu E ela falei que quer desapego saber recorrente. também um floral Honeysuckle de e Star of proteção para Bethlehem. energias densas. Star of Bethlehem e Honeysuckle para essa questão do desapego, tá? E de perdas afetivas. Walnut é muito bom. Walnut, sei lá, gente, como é que se fala? Enfim, para falar a verdade, eu tenho até dúvida. Acho que é walnut, né? Walnut. Ele também ele ajuda a proteger a sua aura, ele ajuda até a funcionar melhor aqui o cérebro em fase de mudanças. Também você une o hemisfério esquerdo com o direito, mais criatividade, né? Mas ele é muito bom para deixar ir também, para aceitar as mudanças, e ele fecha a sua aura, tanto que tem muitos terapeutas que usam entre uma consulta e outra, porque você fica mais blindadinho. O Star of Bethlehem também ajuda a fechar a sua aura, a proteger, tá? Agora, deixa eu só fazer um parêntese bem importante, gente, porque o resto a gente vai responder depois ali, eu vou fazer questão de responder o que eu puder aqui, tá? Mas assim, depois por mensagens, vocês me mandem também no meu, ou no do Tools, enfim. Mas olha só, queria só fazer um parêntese. Tem questões, gente, que realmente, assim, você pode ir num grau, né? Experimentou o floral. Às vezes, quando a pessoa tá com muita ansiedade, já é aquela ansiedade visceral, tomou o floral bomba, por exemplo, tomou um calmantinho natural, por exemplo, um ritmo neurão, né? Aqueles à base de passiflora, reforçou. Ainda assim não funcionou? Gente, a gente precisa aceitar que tem casos que você realmente, e que bom que existem os remédios, vai precisar se orientar com um médico, né, um psiquiatra, para também trabalhar isso com ansiolítico, um remedinho, ou antidepressivo, no caso lá da depressão grave, que muita gente falou. Você vai trabalhar as raízes do problema, mas você não vai tirar, falar, então tá bom, já estou tratando com floral. Por isso que as terapias complementares eram chamadas de alternativa, mas não deve ser alternativa, é complementar ao tratamento tradicional, tá? Eu mesmo trabalho com vários médicos, vários psiquiatras,
E assim, eu vou vendo com o meu paciente se ele já tem capacidade de ficar só com floral e a terapia, a meditação e tudo mais, né? Mas assim, às vezes não. Às vezes a gente tem que fazer um desmame e às vezes a pessoa não vai conseguir tirar por um tempo aquele remedinho. Então, assim, não tem problema nenhum. Você não é para ficar frustrado. A questão é que você já está trabalhando melhor, porque o remédio ele vai trabalhar no sintoma, mas ele também vai te ajudar a fazer novas conexões neurais. Isso é muito importante falar. Então, também ele não fica ali só te remediando sem te ajudar. Ele está reeducando o seu cérebro também. Isso é importante falar. Ele está reeducando o seu cérebro a captar lá os neurotransmissores de uma forma mais harmonizada, mais equilibrada. E depois de um tempo você pode até fazer um desmame. O que eu sou contra é a pessoa só vai lá e tem gente que ia lá no psiquiatra, só pegava a receita, nem passou no psiquiatra para ver, ou nem está fazendo uma terapia, ou buscando algum tipo de autoconhecimento, algum tipo de equilíbrio, yoga, meditação, sei lá o quê. Exercício físico, que é um antidepressivo na veia, todo paciente meu faz algum tipo de exercício físico, mas assim, a gente vai vendo, botou o exercício físico, botou o floral, botou a meditação, ainda assim, tá precisando do remédio ou não? Já dá para ir pensando no desmame. Então, cada caso é um caso, tá? Isso é bem importante Super falar. importante você falar isso. Sim, porque Arrasou. senão também uma pessoa acha que, né, nada é uma panaceia universal, isso é uma ajuda e vai te ajudar muito a harmonizar o equilíbrio dessas emoções de volta, vai trazer de volta para você isso e vai tratando melhor essas origens do problema. Mas o E a sintoma, muitas gente, a vezes, a gente gente precisa sabe aliviar com remédio mesmo, que a né? Até origem poder. dos problemas é emocional, mas às vezes aquilo já está no corpo físico, né? Já Já está está no muito corpo denso, você já visceral, está com uma já tem doença crônica, conexões então vai ter neurais que ali tomar o remédio para muito. o corpo físico. Quando é Sim, uma prevenção ou uma coisa ainda leve, você pode é, trabalhar lá na fonte do problema e aquilo até some do corpo físico, porque sim. era levinho, vamos dizer assim. Não, porque o Então, corpo é vai muito reaprendendo, específico de né? pessoa para pessoa, é muito individual. Tá, É. gente? Quem tiver interesse de conversar com a Kella, terapeuta holística e terapeuta floral, pode mandar E aqui um psicóloga. inbox, e psicóloga. Ela tem várias formações, ela é maravilhosa. E a gente sempre vai estar junto aqui, trazendo essas informações para vocês, de ferramentas para ajudar a gente a ter uma vida mais leve, mais equilibrada. Mandem comentários, comentem aqui no fim da live sobre o que vocês acharam. Isso dá uma força para a gente. Se deu Façam para entender perguntas esse panorama também. geral, né? Deu para Porque ter. é muito complexo, É né? De muito novo, é um complexo, desafio realmente, falar mas disso em tão é curto mais para tempo. vocês terem uma ideia de como que funciona. Por isso que eu Isso. quis dar o exemplo de como que eu tomo. Teve uma pessoa que até falou, preciso de um igualzinho o seu. Então, É é para vocês entenderem que existe essa ferramenta, ela é muito, muito efetiva, muito eficaz, ela é simples, ela é barata, maravilhoso. custa 30 e poucos reais um Eu vidrinho, que sou dura quase o mês todo, apaixonada. tá? É. E a gente é apaixonada por florais, a gente queria Gente, eu plantar essa vejo semente. resultados assim incríveis, incríveis na minha vida, na Exato. vida dos meus familiares, amigos, Eu não vivo sem cachorrinhos, floral, né? gente. Meu floral Nossa, começa eu a acabar, eu já também. mando fazer Nossa, outro, porque bom eu já começo até a ficar demais. nervosa. Pode ter esse vício saudável, pode ter. É um vício Esse saudável, faz sem bem. contraindicações e totalmente natural. É uma Igual conexão com yoga, a natureza meditação, que ajuda pode ter esse vício muito, saudável. tá? Exercício Pessoal, físico, né? vamos ter que terminar. Já deu Sim, uma hora. obrigada, Obrigada pela gente. presença de todos Espero que eu tenha ajudado vocês. aí. Kel, E eu obrigada, respondo tá, pela depois sua as presença. perguntas, nas Não esqueçam mensagens. de deixar comentários aqui embaixo da nossa live. Compartilhem com quem vocês acharem que possa gostar também desse conteúdo. Um beijo para todo mundo que mandou beijinho aqui pra gente, que mandou mensagens Beijo, sim. carinhosas. A Obrigada pelas Toti minhas tá amigas fazendo aí. Não deu print para dar sempre oi. das mensagens de vocês, porque a gente não consegue ler enquanto a gente está falando, só às vezes, mas vocês não passaram desapercebidos. Tá bom? Ninguém. Kel, quer Vamos se depois ler despedir? Quer tudo e falar alguma responder. coisa? É só isso, só agradecer. Espero que vocês tenham gostado, que dê para ter despertado aí uma curiosidade e um interesse por essa técnica que é linda de autoconhecimento, um legado assim maravilhoso que a gente teve a felicidade, né, de poder ter acesso aí do Dr. Bá, a quem eu sou muito grata e muito Também. apaixonada, gente. Então, contem comigo que eu puder, tá, brevemente aí. Claro que cada caso é um caso, cada caso é complexo, não dá para ir direto assim só nos sintominhas, né? Mas que eu possa ter ajudado de alguma forma. E quem quiser fazer perguntas mais específicas, me escreve lá que eu depois respondo. Vou tentando responder ao longo E da a semana. Kel atende online, sim, viu, gente? Tem gente perguntando aqui. Manda um Sim. direct Quem para quiser ela. também E marcar sigam a uma consulta gente. completa e tal, me Exato. chama E lá no meu sigam a inbox que a gente gente no marca. Tools. E não deixem de colocar os Isso, comentários sigam a aqui para a gente gente no saber Tools. o que vocês acharam, tá? Eu vou salvar Sim, agora a espero live. que vocês tenham gostado.
Beijos, Beijo pra bom todo resto de fim de semana mundo. para vocês. Obrigada. Tchauzinho. Tchau.